Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Foco. E hoje eu estou aqui com ele, que é o rei das vendas, Bruno Pazini, e o nosso rei do posicionamento digital, Pedro Góes. E aí, meninos, como é que vocês estão? Bom dia, sejam bem-vindos. Prazer danado ter vocês aqui para a gente bater esse papo sobre vendas e sobre posicionamento. Pedro, o que é mais difícil no posicionamento digital? O mais difícil no posicionamento digital é você ter uma recorrência na produção de conteúdo. Porque às vezes você mesmo se auto-sabota e fala, pô, eu tenho que produzir esse conteúdo. Você tem que ver, você advogado, que se posiciona no digital, você tem que ver essa produção de conteúdo como o seu serviço diário. É igual peticionar. Os advogados muitas vezes falam, eu tenho que peticionar. A produção de conteúdo nada mais é que uma das suas atribuições diárias, que você tem que produzir conteúdo para você ter essa recorrência e aumentar sempre a sua base de seguidores. Eu tenho percebido na mentoria, no nosso programa, muito isso, que os advogados atuais, eles não entendem que o jogo virou e que conteúdo é trabalho. A gente foi formado numa geração em que trabalho era cumprir prazo. Você ficava, às vezes, horas esperando uma audiência, quando chegava, fazia, pô, não fiz nada. Não, você estava fazendo audiência. E quando a gente leva isso para essa nova advocacia no digital, né, e aqui nós estamos falando de 3 advogados que atuam fortemente no digital, a gente vê claramente que o conteúdo é quando dá, né, Bruno? Se der. Exatamente. Exatamente, Flávio. Primeiramente, bom dia também, é uma honra estar aqui. E eu vejo que a maior dificuldade do advogado que precisa vender, que no caso é entender que a venda é o produto dele, o principal serviço dele. Que é muito bonito. E ela é decorrente do posicionamento. Porque se não tiver Exatamente. posicionamento, não vai ter pessoas. Se não tiver pessoas, Não tem vendas. Exatamente. Não tem E venda. ninguém não, né? As pessoas que estão muito focadas naquele ensino técnico, no ensino jurídico, elas não entendem que a empresa delas, o escritório de advocacia, também é uma empresa de vendas. Qualquer serviço é um serviço de vendas. Porque você pode discutir aquela maravilhosa tese, aquele saber a linha da lei, mas se você não tiver um cliente para poder aplicar aquilo, você não vai ter um resultado, claro, para a tese, você não vai conseguir nem aplicar a tese, e também não vai ter um resultado financeiro, que é muito importante, é talvez o objetivo, se não primário, pelo menos secundário, das pessoas que iniciam o escritório de advocacia e estão na advocacia. o posicionamento e a venda, para mim, eles estão ali. Um posicionamento bacana vai aumentar a sua venda. E quando você vai para o digital, não sei se vocês concordam comigo, mas normalmente, quando você tem um posicionamento adequado, a sua primeira venda, ela é do offline, do orgânico. Sim. Né, Geralmente, Pedro? sim. Fala um pouquinho pra gente. A primeira venda ela sempre vem do orgânico, porque no posicionamento digital a pessoa acaba se afeiçoando a você. Então tem todo um trajeto para que você chegue você aproxime o nosso potencial lead às pessoas. Hoje mesmo eu tive um lead que eu conversei aqui pelo WhatsApp enquanto a gente estava fazendo algumas mentorias, alguns atendimentos aqui, veio um lead aqui no WhatsApp e ela falou assim, não te conheço, porém me sinto próxima de você pela sua produção de conteúdo. Não procurei, não moro na sua cidade, moro em outra cidade que é em outro estado, porém, pela sua produção de conteúdo recorrente, eu me sinto próxima de você e me sinto seguro a procurar você do que procurar um advogado da minha cidade, por exemplo. Então, o posicionamento, ele é a base de tudo, pois, como o Bruno falou aqui, é excelente colocação dele. Se você pode ser o melhor peticionador que tem, mas se você não tiver um cliente, se você não fizer chegar cliente, para que vale todo esse ensino, toda essa artimanha jurídica, todo o seu conhecimento, se você não tem para quem você ajudar, para quem você peticionar? Você fica muito preso numa operação e você acaba esquecendo o mais importante, a origem de tudo, que é a produção, que é a prospecção de clientes. Então, para prospectar clientes para sua base, você precisa produzir conteúdos informativos para poder ajudar
o seu cliente a chegar até você e saber dos problemas que geralmente ele não sabe que ele tem. E aí ele acaba entrando no seu raio, no seu funil, na sua rede social, acaba se afeiçoando e aí chega na parte de vendas, que é na parte do WhatsApp, que aí vai ter a conversão e vai ter toda a técnica a ser aplicada, que o Bruno acho que consegue já vou falar. conversar sobre o Bruno aqui com vendas, mas eu falo muito que o posicionamento no digital, ele pressupõe algumas coisas. Vitrine. A pessoa tem que entrar ali e saber o que você está vendendo, para saber o que se conecta com o que ela está procurando. E um estudo recente revelou que o cérebro humano, ele processa 60.000 vezes mais a imagem do que o texto, ou seja, a imagem vende. Então, a primeira coisa que alguém precisa para entrar no digital é ter uma vitrine, com vídeos, com criativos, com roteiros, com um papo interessante, que normalmente a gente vê um papo super desinteressante, ali, principalmente de advogado, né? A segunda coisa é o posicionamento. Sim. O que é o posicionamento? É o que o Pedro vai falar, é o que o Pedro não vai filmar, isso é posicionamento. É a interação, é a conectividade, é a rotina, é o conteúdo informativo, do direito que o cliente muitas vezes, né, Bruno, nem sabe que tem. Porque esse posicionamento vai trazer pessoas. Para quê? Para que a venda se materialize. E tem uma frase, Bruno, que eu queria que você falasse um pouquinho dela para a gente, explorando aí a questão dos gatilhos de venda que você manja muito, que diz o seguinte: todo mundo gosta de comprar. Eu gosto, você gosta, Pedro gosta, todo mundo aqui gosta de comprar. Mas ninguém gosta de ser vendido, né? Que vendam para você. Imagina a sua ação. Chega um vendedor de livro no seu escritório, você cheio de prazo. Avisa que eu não estou em audiência e por aí vai. Agora, se o Bruno chega para o Pedro e fala assim: nossa, esse livro aqui aumentou 300% no meu faturamento. Pô, mesmo? Quero comprar. Por que isso acontece, Bruno? Acontece porque existem uma série de crenças sobre a venda que as pessoas adotam como verdade, que não são verdade. Então, alguns exemplos. O vendedor é uma pessoa que tem uma personalidade para venda, é uma pessoa falastrona, é um bonachão, o produto bom se vende sozinho, o bom vendedor ele vai vender para qualquer um, o bom vendedor é aquela pessoa que se comunica bem. E nada disso é verdade porque venda é técnica. Tem uma frase que eu gosto bastante que é a seguinte: mostre-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário. E isso é verdade por quê? Porque as pessoas acham que a venda é uma coisa que está dissociada, né, de uma transformação. Então, eu te vender uma ação de obrigação de fazer acumulada com um pedido, eu não quero comprar isso como uma pessoa que precisa de uma cirurgia, mas você dá para mim a restauração da saúde do meu filho, isso eu quero. Então você, como você bem trouxe, você mostra uma imagem de vidas sendo resgatadas. Isso é isso que eu quero, eu não quero ação de obrigação de fazer. Então você vende o que a pessoa quer e entrega o que ela precisa. E isso a pessoa tem que estar muito consciente de 3 pilares. Ela vai pensar, primeiro, isso é para mim? Então, você não vai vender para todo mundo, que muita gente acha que o bom vendedor vende para todo mundo. Você não vende uma Ferrari para um estudante. Sim. Você tem que vender para quem tem dinheiro para comprar uma quem Ferrari. Quem está classificado. Também, ali, a não né? ser que o estudante tenha dinheiro, você não vende, não é ali. Então, você não vai gastar tempo com essas pessoas. Além de perguntar se isso é para mim, ele pergunta: isso é verdade? Que às vezes está bom demais para ser verdade e eu ter aquele medicamento que o plano já me disse que eu não tenho. Qualquer área, né? Tá muito bom para ser verdade. O advogado faz isso mesmo. Por fim, ele pergunta: quais os benefícios que eu vou ter? Ele não compra pensando no malefício para o cliente que é te pagar. Ele vai comprando um benefício, uma expectativa. E o advogado ele mostra uma transformação. Não é exatamente tangível, não é um produto que eu pego esse copo e te vendo, mas eu consigo demonstrar como que é uma pessoa hidratada. Então é diferente, é um serviço, é uma coisa muito diferente que as pessoas fazem normalmente. Quero demonstrar que você tem a lei e falo para advogados, porque eu estou te mostrando a lei, por isso que geralmente as pessoas têm essa dificuldade. Eu escutei uma vez uma frase que eu acho fantástica. E quando eu estou no meu processo de venda, eu sempre mentalizo: quando você vai vender água, você fala da sede. Perfeito. Então, tocar na dor, né,
de uma forma respeitosa, mostrando que tem solução, obviamente, mas é um gatilho muito grande para a venda. Né? Você mostra ali, olha, teu problema é esse, a solução é essa. Você acha que esse é um meio adequado? Eu vejo muita gente ansiosa com a venda. São os advogados ansiosos, a gente não vê venda na faculdade. Então, são os advogados ansiosos por vender pelo digital, muitas vezes acreditando que isso, né, nem é possível. Como é que você lida com isso? Já aconteceu com você lá no início? Você ficava ansioso? Como é que é? Aconteceu muito no início. E nós temos que aprender que cada produto tem o seu tempo de venda. Às vezes, a pessoa ela vem aqui até você, ela tem uma curiosidade, mas talvez não é o momento dela ainda. E ela volta a fechar com você posteriormente. Aquela ajuda que ela ficou interessada, talvez não seja naquela hora que ela tem. Tanto que a maioria das vendas nossas no escritório, ela passa que a gente fala pelo CRM, que a gente passa todos os contatos, ó, esses não responderam, tal, e a gente vai passando, conversando com eles novamente, e sempre é no tempo deles. Às vezes pode ser uma venda na mesma hora, uma venda daqui 10 dias, uma venda daqui 30 dias, ele vai voltar a procurar você. E muitos advogados que iniciam no digital, eles não têm essa paciência do tempo do cliente. E aí eles acabam até desistindo, falam, o digital não é para mim, o digital não funciona. Mas todo cliente, todo produto tem seu tempo. Por isso que é muito importante você estudar o produto, para você saber como vai ser a sua venda. Conhecer o produto e o público é essencial para tirar essa ansiedade de venda, né, Bruno? Essencial, até porque se a pessoa não souber o que ela está vendendo, muito menos a outra vai saber o que estaria comprando. Né? Então não tem como você dissociar, né, uma boa capacidade técnica. Nós que temos formação em direito, a gente vai ter um apreço por fazer uma coisa de qualidade, porque isso também é importante. Né? O pós-venda também é vender mais à frente. As pessoas pensam que a venda é apenas aquele cliente que está implorando para vender e que ele já vem. E isso é uma margem muito pequena que os advogados disputam e acham que só esse tipo de cliente que compra. Mas tem o cliente também, e aí o Pedro trouxe aqui muito bem, que estão em momentos diferentes. E o advogado ele quer vender para a pessoa, não pelo motivo dela, mas pelo motivo dele. Fecha comigo porque eu tenho o melhor preço do mercado. Às vezes o cliente não quer o melhor preço do mercado, ele quer o melhor advogado do mercado e está disposto a ter uma pessoa que acolheu melhor, uma pessoa que é menos ansiosa, que passou mais insegurança. Então você tem que vender, né, de acordo com aquilo que a pessoa quer comprar. E aí falo num sentido até de emoção, de suporte. As pessoas acham que tudo é preço, né, que um preço menor é uma venda mais fácil, mas não. Vários estudos demonstram que a porcentagem maior de escolha de um cliente é o suporte, né? Inclusive de escolha futura. Então não é exatamente o preço, porque muita gente tem iPhone, não é à toa. O iPhone é o mais caro do mercado, ou pelo menos um dos mais caros. E por quê? Também é um celular, também liga, também entra na internet, mas porque você compra também uma experiência. Valor agregado ali. Exatamente. Você não compra apenas um celular, um smartphone, você compra uma série de questões que estão envolvidas e que o advogado ele tem que trazer à sua maneira, né, para o seu negócio também. Né? Já dizia Júlio Márcio, né? A venda é emocional. A venda é emocional. Então, você tem que trazer, no meu caso, vocês sabem, eu defendo muito o acolhimento como modelo de negócio. No direito da saúde, quando você acolhe, você vende. No direito da saúde, necessariamente, quando você acolhe, a consequência natural do seu acolhimento é a venda. Então, eu observo muita gente ansiosa e essa ansiedade afeta o traquejo da venda. Às vezes você não pergunta o nome, você não pergunta a idade, você não fala sobre a dor, você não conversa, você não acolhe. E essa mesma ansiedade, eu vejo que atrapalha muito a produção do conteúdo. Né? As pessoas ficam ansiosas de pegar o celular, olhar para a câmera, podendo pensar, e se der certo? Se der errado? Eu deleto. Eu só obrigo, não tem ninguém com arma na minha cabeça querendo postar. E você só aprende fazendo. Você vai errar muitas vezes. Você vai errar muitas vezes. Só que vai chegar uma hora que você vai ver que você está evoluindo. E a cada evolução você tem vontade de continuar a falar. Esse caminho, o jeito que você falava na frente das câmeras hoje, não vai ser o mesmo jeito que você vai falar daqui a um tempo. Você vai estar muito... a prática leva à perfeição. E essa parte da produção de conteúdo em si, ela linka totalmente com a parte de
de vendas, até porque você acaba, para produzir um conteúdo, você tem que saber aonde que você vai colocar esse conteúdo, qual a plataforma. Porque dependendo da plataforma que você está colocando esse conteúdo, esse lead ele vai vir mais preparado, mais consciente para fechar com você, ou talvez ele vai vir de uma forma que você tem que conscientizar ele. Então, toda produção de conteúdo, eu falo que tem um roteirinho. Primeiro, você gera a curiosidade. Você faz um post de alcance, pode ser um carrossel, alguns direitos da pessoa, por exemplo, vamos falar numa parte de saúde que a gente domina bem aqui, faz 5 direitos, 5 reparadoras que você poderia fazer pelo seu plano de saúde, por exemplo. Ele vai passar lá e fala, nossa, eu achava para mim que era só um abdômen, avental que eu podia fazer a minha cirurgia, mas não, eu posso. E aí, nesse primeiro post, você já demonstrou para ela que ela pode. O segundo post, você pode fazer um post mais detalhado para sua venda mesmo. Ó. Você pode conseguir tal reparadora por causa disso. Ela fala, nossa, então eu consigo uma reparadora por causa disso? Aí ela já vai te amar. E no segundo você pode fazer um post de autoridade, demonstrando, ó, você consegue, porque tem decisão. Né, Pedro? Toda a produção de conteúdo tem uma estratégia. Então sempre você tem que lembrar desses 3 pilares. O alcance, que é atrair a pessoa para o seu Instagram, para ela começar a te acompanhar. Visualizar o seu negócio. Visualizar a sua autoridade, que ela vai falar, pô, ele entende o que ele está falando. Você gravar um Reels, a maioria dos posts de Reels, você gera autoridade. Então, ele sabe o que ele está falando aqui. Ó. Ele veio aqui, ele está falando, ele está sendo filmado. E depois faz o pedido de venda, mostra para ela. Ó, é possível, é né? possível. Tá aqui, já fiz. Então, esses 3 pilares, e se esses 3 pilares estiverem bem feitos e entrar na cabeça do lead, a hora da venda vai ser muito mais fácil você fazer a conversão, vai ser muito mais tranquilo, porque ela já se conscientizou pela produção de conteúdo. Outro posicionamento que eu gosto de acrescentar aí é rotina. Adoro mostrar a rotina no meu escritório. O estagiário é conhecido, a produção técnica é conhecida, a menina do cafezinho, ela é conhecida, porque tem uma confiabilidade. Pô, aquilo ali existe, não é fraude, está na internet, mas existe. Isso é importante, Flávio, porque eu vejo que uma das maiores dores, né, do advogado que tem que vender, não é uma opção, é uma necessidade. Uma das maiores dores não é fazer exatamente a coisa errada, isso vale inclusive para produção de conteúdo, para venda, é não fazer a coisa certa na intensidade certa. Às vezes eu vejo que a pessoa começa a estudar, não, eu vou entrar de cabeça, eu vou ler livros, vou fazer, e aí chega no 10º lead, na 10ª pessoa que ela entra em contato, ela desiste, porque aí não é para ela. Às vezes a taxa de conversão dela, a métrica era, a cada 11 que entram em contato, 1 eu fecho. Então ela ficou por 1. É uma pessoa que chegou muito perto e eu vejo que esse é um problema de quem às vezes se propõe a fazer uma venda, que sempre está com a faca no pescoço, né? Tem uma produção de conteúdo ruim, posicionamento fraco, falta de leads, e aí aquele que chega, que às vezes não é qualificado, não, tenho que fechar porque senão meu escritório não vou conseguir pagar. Coloca toda uma expectativa ali e se frustra, desiste. E aí a expectativa gera o quê? Você pensa mais em você do que no cliente. E aí eu falo, não, vamos fechar, porque deixa eu fazer um preço. Calma, eu não quero preço, eu quero que o meu filho fique bem. Se isso custar um preço de 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 reais, quanto vale a vida do meu filho? E aqui a gente está falando da área da saúde, posso falar de qualquer direito, né, da transformação. Então eu vejo que as pessoas, elas pecam muito em não fazer as coisas, não só as coisas corretas, mas na intensidade, né, que é necessária. Porque o vendedor, antes de tudo, ele é ambicioso, ele tem gana. O vendedor não é o falastrão, não é nada, é a pessoa que tem vontade, tem gana e se dispõe a aprender as técnicas. Porque, sim, os gatilhos de venda. Exatamente, porque todo mundo tem medo de objeção e uma objeção nada mais é que uma confusão, não é rejeição. Então você, mudando a abordagem, você consegue demonstrar para a pessoa que, não, calma aí, eu resolvo esse problema, isso é verdade. E aí você consegue, ou não apenas contornar a objeção, mas antecipar a objeção, porque eu vejo que uma coisa que é muito importante e que as pessoas às vezes pecam é o seguinte: se você faz uma apresentação, você fala do seu produto, se você mostra o seu serviço e fica escondendo o preço porque sabe que é nesse momento
que as pessoas às vezes somem, seu produto talvez está caro mesmo. Sim, com Assim. certeza. Duas coisas que se comunicam bastante com a venda e o posicionamento, né? Ele precisa ser claro, ele precisa ser transparente e é sobre o outro, não é sobre a gente. Concorda comigo? Exatamente. O posicionamento lá no digital, quando você se posiciona como advogado para o digital, você tem que necessariamente falar sobre a dor do outro, não é sobre você. Quando você vende, você tem que ter uma escuta. Você tem que ouvir a história do outro, entender a dor do outro. Até porque eu vejo muito advogado procurando curso de oratória, mas eu não ouço advogado fazendo curso de ouviratória, né, de ouvir as pessoas. Tem ouviratória, claro, uma brincadeira, mas as pessoas não querem ouvir. Oi, tudo bem? Eu preciso de fazer uma cirurgia reparadora. Não, peraí, que é assim que funciona, assim, assado, o preço é... Calma, você nem me conhece, você não sabe nem se é para mim, não sabe se é para o meu filho. Qual que é o nome do meu filho? Então, a pessoa não está querendo a cirurgia reparadora, o fundamento jurídico que você vai usar. Então, ouça as pessoas primeiro, que elas vão te dar informações importantes, elas vão te dar a chave do que elas querem. E aí você, com as pessoas certas, fazendo uma prospecção a partir De um de um posicionamento posicionamento, correto, né? poxa, realmente o Pedro trabalha com isso, né? Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Né? Ninguém vai num advogado que não é bem posicionado. Até porque de generalista, se eu for fazer uma cirurgia cardíaca, eu vou contratar um oftalmologista. Exatamente, não vou num clínico geral. Então o posicionamento ele vai te dar esse local de fala. Né? E aí o vendedor, também que não está feita a venda a partir daí, é um processo, o vendedor ele vai trazer e reafirmar esse posicionamento. Nós aqui trabalhamos com isso, temos resultado e podemos te ajudar. E cada vez mais é necessário a gente falar sobre o tema, né, de posicionamento digital, de venda nessa advocacia moderna, porque a gente não aprende na faculdade, advogado não sai sabendo empreender, sabendo vender, e não existe outra saída. O digital hoje é um caminho sem volta, não tem como. Se você não se mostra lá, você não vende. Então eu acho que esse bate-papo aqui é extremamente necessário e eu queria agradecer demais, demais, demais a presença de vocês e queria me despedir assim, que Pedro desse, se você pudesse dar 2 dicas para quem está se posicionando. Comecei hoje, fazer o quê? Primeira coisa, começou hoje, você tem que ter recorrência, não desista, comece. Hoje vai ter duas visualizações, vai ter 3, tem dia que vai cair, você não pode desistir. A primeira dica é ser perseverante. Perseverante que uma hora você vai aumentar a sua base, você vai pegando insights de outras pessoas e você vai fazendo o seu próprio conteúdo, criando a sua própria identidade. E a segunda, que também é muito importante, é você observar. Observa o que as outras pessoas, as outras pessoas que você vê que são influências para você em produção de conteúdo, está fazendo. Não precisa ser necessariamente no seu nicho. Isso. Eu tenho ideia vendo outros produtores de conteúdo de outros nichos do direito, ou às vezes produtos que não tem nada a ver com o meu, e eu falo, pô, eu posso encaixar Ideia isso legal, aqui. vou encaixar. Eu vou encaixar aqui essa ideia e eu consigo produzir um conteúdo diferente. E sempre com essa disciplina. Disciplina, você tem para você conseguir sempre seguindo com ideias novas. Isso aí não vai dar errado para você. E você tendo essa recorrência, cada vez a sua base de seguidor vai aumentar e você vai conseguir prosperar nesse mundo, gerando leads e gerando muitos clientes para o seu escritório. Bruno, 2 dicas para venda. Para venda, primeiramente, venda é treinável. Venda não é uma personalidade de uma pessoa. Existem vendedores que são tímidos, existem vendedores que não são tímidos. Então, se é treinável, você pode aprender. E a segunda dica, eu não sei nem se necessariamente é uma dica, mas é uma verdade, é que o seu escritório de advocacia, assim como qualquer empresa, é uma empresa de vendas. Eu não tenho dúvida que o direito material você sabe, eu não tenho dúvida que você teve uma boa formação e que você está buscando fazer o melhor para o seu cliente. Eu não tenho dúvida que você faz na melhor das intenções, mas sem vender, nada disso existe, nem mesmo a ajuda. Tanto a ajuda para você, que é uma ajuda financeira, quanto a ajuda para o seu cliente, porque você faz uma transformação na vida dele.
Então, se você está aí do outro lado da telinha, quer vir para o mundo de cá, atuar no digital, prospectar clientes, você necessariamente vai ter que aprender sobre posicionamento digital e sobre venda. Não deixe para amanhã e comece a estudar hoje. Vem para o lado de cá que a água está limpinha ainda. Um beijo a todos, bom dia e já já tem mais episódio do nosso canal aqui.